João capítulo 20. O texto que nós lemos na liturgia, o texto base da nossa reflexão. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a mensagem do Natal deve nos fazer refletir. Talvez com o passar do tempo nós lutemos mais para isso, por causa de toda a melosidade que envolve o Natal, de todo o saudosismo que envolve o Natal, de todas as festividades que envolvem o Natal, e isso faz com que nós sejamos um pouco insensível para aquilo que de fato significa o Natal, para aquilo que de fato representa. Então nós não vamos observar tão somente, nós não vamos focar no nascimento do nosso Senhor, mas nós vamos refletir um pouquinho sobre aquilo que deve resultar do seu nascimento, da sua obra, da sua vida, a fé pessoal em Jesus Cristo é o tema da nossa reflexão, a fé pessoal em Jesus Cristo. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa dinâmica da fé, como ela acontece, mas não especificamente como ela acontece, mas como cada um de nós respondemos ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos tempos diferentes, experiências diferentes, e como se dá então, através desse relato bíblico, a fé de cada um de nós. Quando nós observamos o Evangelho, João, nós temos algumas formas de dividi-lo. Nós podemos separá-lo, por exemplo, por encontros. No Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele teve encontros pessoais com algumas pessoas. E nesses encontros pessoais, ele ensinou sobre o próprio ser humano, sobre o próprio homem, o que o homem quer, o que o homem é, o que ele quer, o que ele precisa de fato, mas também ele ensinou muito sobre a sua obra, sobre o seu ser, sobre a sua grandeza e aquilo que ele veio fazer. Em cada um desses encontros, então, nós vemos o ser humano sendo quase que dissecado, as suas afeições sendo colocadas como que sobre uma mesa, o seu coração sendo exposto a ele mesmo, para que nós possamos conhecer quem nós somos e quais as consequências dos nossos desejos, das nossas ansiedades. Algo que verdadeiramente nós não paramos para pensar. Nós não paramos para pensar, por exemplo, sobre as consequências dos nossos sonhos, sobre as consequências das nossas inquietudes, das nossas necessidades, sobre as consequências de que vida nós teremos se os nossos sonhos forem realizados, se os nossos anseios forem contemplados. Mas nós não refletiremos sobre isso hoje. Nesses encontros, nós podemos ressaltar alguns em que o Senhor, conversando com algumas pessoas, revelou dele mesmo e do próprio ser humano. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vemos duas conversas do Senhor Jesus com duas pessoas completamente diferentes. Uma rica, uma pobre, uma benquista pela sociedade e uma alienada, que é Nicodemos e a mulher samaritana. E ali Jesus mostra como a humanidade foi afetada por uma doença incurável, que é o pecado. E essa doença atingiu todos indistintamente, seja alienados ou não, sejam ricos ou pobres, inteligentes e ignorantes, pessoas queridas da sociedade, mas também pessoas marginalizadas, e todas essas pessoas precisam de cura. E a realidade da doença é que ela independe da nossa aceitação. Nós estamos doentes, aceitando ou não. Por mais que nós não tenhamos feito um diagnóstico médico, a doença vai estar lá. Talvez a ignorância nos dá uma sensação de paz, uma sensação de tranquilidade, uma sensação de segurança. É por isso que no interior nós vemos muito pessoas que não gostam de ir ao médico, porque quando vão ao médico saem de lá doentes, não é? Então elas sabem o que elas têm e as consequências disso agora. Então, para alguns, a ignorância é uma grande virtude, porque dá paz.
mas a ignorância não cura. A ignorância não é a mesma coisa de inocência. A ignorância não salva, apenas nos faz viver anestesiados ou alienados da verdade. Em João capítulo 11 nós vemos outro encontro ali, naquele encontro nós vemos qual a consequência dessa doença. Essa doença a consequência dela é a morte. Mas ali, Senhor Jesus Cristo mostra que não somente Ele pode reverter o diagnóstico que nós recebemos, Ele é, na verdade, o único que pode nos curar dessa enfermidade com a qual nós fomos diagnosticados. Mas se nós voltarmos um pouquinho, lá no Evangelho de João, capítulo 2, nós somos levados a meditar sobre como o Senhor Jesus Cristo cura essa doença. Como Ele nos cura do pecado, como Ele nos livra da morte. O ponto é que nós precisamos ser purificados. E nós não podemos causar essa pureza no nosso coração. As nossas mãos, elas sujam ainda mais. Por mais que nós intentamos fazer o bem, nós fazemos o mal. Por mais que nós queremos curar, nós causamos enfermidade, nós causamos dor, nós causamos doença. E somente a sua mão poderosa pode tocar no nosso coração de tal forma que não suje, de tal forma que não macule, de tal forma que limpa, purifica, cura. A pergunta então é: como nós reagimos à obra do Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa. Ele expõe diante de nós essa obra. Ele trouxe luz para um mundo de trevas, Ele trouxe cura para um mundo enfermo, Ele trouxe a verdade para o mundo de mentiras, de futilidades. Ele trouxe a eternidade para um reino caído e temporal. Mas como nós reagimos? Nós temos muitas formas de reagir à vinda do Senhor Jesus Cristo e à obra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir sobre 3 delas. Nós podemos reagir com a gratidão ignorante, uma gratidão que, embora seja sincera, não percebe as implicações verdadeiras da obra de Cristo. Uma segunda forma é respondermos com uma cegueira espiritual. Ter uma crença permeada por misticismo, sincretismo, crendices, mas não compreender profundamente a revelação do Senhor. E nós podemos, então, responder com uma fé fruto da revelação pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver tudo isso aqui, observando o Evangelho de João, no capítulo 20, a fé pessoal em Jesus Cristo. Primeiro ponto, uma gratidão ignorante. No versículo 1 e o 2, vamos ler aqui o versículo 1 e o 2 do Evangelho segundo João, capítulo 20, diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. E nós vamos ler o texto à medida que formos expondo, mas cada evangelho tem uma particularidade, irmãos. Ele, embora ressalte a mesma narrativa, ele pontua formas diferentes de expor a vida e obra do Senhor Jesus Cristo para necessidades específicas. Por exemplo, João, ele tem uma dinâmica muito interessante. Todas as vezes, você observa isso, por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo fala que Nicodemos foi ter com ele à noite. Então, todas as vezes que o Evangelho de João faz menção da escuridão, da noite, da madrugada, ele faz menção a essa realidade para mostrar a realidade do ser humano. Como é a alma humana quando vai encontrar-se com Cristo. É uma alma escura, densa, sombria, negra, porque Ele é a luz, não é? Ele não é a luz do mundo, Ele é a luz. Então, o João aqui não está retratando somente um período da noite ou um período do dia em que Maria Madalena foi ao encontro do sepulcro do Senhor Jesus Cristo, mas, na verdade, no decorrer do texto nós vamos ver isso, o João está mostrando o estado de sua alma,
que é um estado ainda de cegueira. Ela tem uma fé incipiente ali, ela tem uma fé velada ali, ela tem uma fé, mas não com todas as implicações necessárias. Então ele diz, no primeiro dia da semana, que é hoje, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, que aqui é João, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. E algo bastante comum, irmãos, para fazer uma pequena introdução sobre essa cegueira ou essa gratidão ignorante, algo bastante comum no nosso meio, de toda a humanidade, é que em diferentes aspectos nós encontramos pessoas gratas ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas cujas as realizações remontam ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Olha, em nome de Jesus eu vou conseguir. Em nome de Jesus vai dar certo. Então, acaba que o nome de Jesus se tornou uma forma pragmática de vivermos a vida. Mas o fato é que, em aspectos diferentes, as pessoas mostram alguma gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que seja uma arrogância velada, sabe? Um egoísmo travestido de gratidão. Aquelas pessoas que agem assim, no final das contas, elas sabem que são orgulhosas, sabem que no final das contas elas não acreditam que depende do Senhor Jesus Cristo, elas não tributam ao Senhor Jesus Cristo as suas realizações de fato, por mais que, sei lá, que paguem promessa, que vão à igreja, que agradeçam a Deus em orações rápidas, mas no final das contas elas acreditam que foi o seu esforço, foi as suas realizações de fato, as suas obras de fato, mas em medidas diferentes, em profundidades diferentes, as pessoas são gratas ao Senhor Jesus Cristo. A humanidade é grata. Alguns expressam essa gratidão de forma gritante mesmo, profundo, enquanto outros são mais recatados em expressar, mas também não escondem. O nome de Deus é mencionado, a figura de Cristo Jesus é ressaltada ali, mas essa gratidão, na maioria das vezes, não tem raízes, não envolve o coração, não envolve a mente, que conduz os nossos pés e os nossos braços, não direciona a nossa vida. Na verdade, nós não sabemos a profundidade do porquê nós somos gratos. Você respira agora, mas você não é grato a quem você deve ser por lhe dar o ar que você respira. Talvez a sua própria reflexão é que esse tipo de raciocínio é radicalidade, é fanatismo, não faz sentido. Mas muitas vezes essa é a realidade. Nós não sabemos de fato o porquê ou a quem nós somos gratos. E muitos de nós têm a sua gratidão fundamentada em crendices, aquilo que vem de tradição, de pai para filho, e então nós somos gratos de uma forma completamente religiosa, e é um tipo de gratidão subjetiva, fruto de ensinos pobres, mas de nenhuma experiência pessoal e real com o Senhor Jesus Cristo. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era morto e agora eu vivo. Na verdade, não é fruto dessa experiência, mas é porque meu pai foi grato, a minha mãe foi grata, os meus avós também, e isso vem passando e se tornou parte da nossa vida. Nós vamos observar essa situação, por exemplo, com Maria Madalena. De onde vem essa gratidão? Por exemplo, Marcos capítulo 16 relata de que dela foi expulso 7 demônios. Era uma mulher atormentada pelo reino das trevas. Era uma mulher que era marionete de Satanás. E quando o Senhor a cura dessa opressão demoníaca e espiritual, então ela tributa a Cristo Jesus
plena gratidão. Lucas capítulo 8 ratifica esse fato e mostra a sua gratidão sendo revelada ali. Mas depois dessa cura, a sua gratidão, ela ficou presa em Cristo Jesus, que o curou, e não na completude de quem é Cristo Jesus, na sua obra completa. Ela se tornou discípula de Cristo Jesus, se tornou uma das suas seguidoras mais próximas. Fato esse que o relato aqui de João mostra que ela foi a primeira a chegar no sepulcro ali. E até mesmo em sua morte, na morte de Jesus, quando os discípulos deixaram ele, ela estava ali, demonstrando a sua gratidão. Então, essa gratidão é sincera. Irmãos, entenda, sinceridade não é a mesma coisa que veracidade. Nós podemos estar sinceramente equivocados, sinceramente errados. Nós podemos ser conduzidos por um coração sincero, mas para a morte. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa análise. Por exemplo, quando homens querem deixar as suas esposas, ou as esposas querem deixar os seus maridos, porque no seu coração, com toda sinceridade, não há mais afeição, não há afeto, não há amor. É sincero isso, mas não quer dizer que é correto, não quer dizer que é verdadeiro. Então, quando você é conduzido por suas convicções, você pode estar convictamente errado, mas convicto. Você pode seguir o seu coração e essa sensação que você tem, essa afeição que você tem é verdadeira. Ninguém duvida disso. Você dá testemunho disso. Mas pode muito bem estar errado. O grande ponto é que nós colocamos a verdade no mesmo patamar das emoções. De que sentindo profundamente emoções, isso significa que nós estamos tão conectados com Deus, que é a verdade de Deus que sentimos. Não é assim, irmãos. Quantas vezes você já tomou decisões convictas e estava errado? Quantas vezes as suas decisões convictas fizeram o seu cônjuge sofrer, os seus filhos sofrerem, e no final das contas você fez uma grande besteira? Então, entenda, nós podemos estar sinceramente equivocados, sinceramente errados. Olha, no primeiro dia da semana, diz o versículo 1, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A escuridão aqui retrata não somente uma hora, um período, como eu mencionei, mas o estado de sua alma. Então, de forma incipiente ainda, introduzindo para nós, o autor ele mostra qual é o estado da sua fé, da sua crença. Então, entenda, naquele tempo, era muito comum o roubo de túmulos. Tanto que o imperador determinou por lei, como decreto de morte, como pena de morte, a condenação daqueles que roubavam túmulos. Seja os próprios objetos ali, as próprias vestes ali, ou aqueles que invadiam os túmulos ali. Então, não era tão comum assim o roubo de túmulos. Aquela própria situação em que Maria Madalena se encontrava deveria fazê-la pensar, deveria fazê-la refletir. E a gente vai ver que deveria fazer a conexão com todo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Talvez é algo que nós não fazemos com tanta ênfase como nós deveríamos. Nós vemos as nossas vidas se desenrolando, nós vemos as coisas acontecendo em nossa vida e nós não paramos para refletir sobre as consequências dos nossos atos e do ensino que nós recebemos. Talvez esse momento que nós temos aqui acaba sendo um momento mais programado e não profético. Deveria ser um momento profético. A sua mente é sondada, o seu coração é sondado, as suas escolhas
escolhas que, embora ainda não foram feitas, elas são colocadas diante de você graficamente, como que imprimindo a imagem mesmo, para que você entenda as consequências dos seus atos, seja de como conduzir o casamento, seja de como conduzir os filhos, seja de como conduzir a vida. Deveria ser isso para você, e não como um ensino fantasioso, e não como um filme, é entretenimento. Não, você precisaria, se quisesse fundamentar a sua fé em verdade, você precisaria, a partir dessa situação, ligar a sua vida. Olha, eu ouvi sobre isso do púlpito, e eu estou fazendo essa escolha aqui. E ali eu ouvi as consequências dessa escolha. Eu ouvi ali. Maria Madalena não faz essas ligações. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela esteve aos pés de Jesus, irmãos. Ela aprendeu de Jesus. Ela ouviu Jesus falando, por exemplo, sobre a sua morte, mas ouviu também o Senhor Jesus falando sobre a sua ressurreição. Então ela deveria começar a fazer a ligação aqui. Entenda, Maria Madalena estava completamente grata, mas a sua gratidão não estava amparada no completo entendimento de quem realmente Jesus era. Não bastava crer naquele que fazia milagres, naquele que curava, mas que agora estava morto. Era preciso crer na obra completa, no Cristo ressurreto. E quanto à ressurreição, a sua mente ainda estava nublada, escura. O seu raciocínio não estava tomado, amparado. Ela ainda não entendia as implicações de seguir o Messias, seguir Cristo. Então isso quer dizer que, embora a sua gratidão fosse sincera, ela nos mostra que nós podemos estar sinceramente equivocados, sinceramente errados. Então o que nós vemos, o que nasce de uma gratidão ignorante? É o que nós vemos aqui. O desespero tomou conta de Maria Madalena. O sepulcro estava vazio. Versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, que é João, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram. Imagina o desespero. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Entenda o que está acontecendo aqui, irmãos. O Senhor Jesus havia partilhado com os discípulos pelo menos 3 vezes sobre a sua morte e ressurreição. Ele ensinou sobre isso. A mente dessa mulher ainda estava completamente iluminada sobre tudo que havia de acontecer. Não na sua completude, obviamente. Não na sua inteireza, obviamente. O Espírito Santo ainda não havia iluminado completamente a mente de Maria Madalena, mas entenda, ela recebeu o ensino sobre isso, ela recebeu orientação sobre isso. E existe esse processo de conversão diferente em cada um de nós. Nós vamos ver essa dinâmica daqui a pouco quando aparecer João, daqui a pouco quando aparecer Pedro, e nós vamos ver esse processo de conversão, sabe? Quando nós somos tomados pelo Senhor, quando nós recebemos uma mensagem, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, e aquela palavra penetra no nosso coração de uma forma tão pungente, tão real, mas às vezes isso não acontece com o cônjuge, às vezes não acontece com o irmão, às vezes não acontece com o parente, e a gente não entende porquê, e a gente esquece que quem opera não é a gente. Você não pode crer. Eu quero crer. Você não vai crer. Não depende de você crer. Não depende. Sinceridade não é o mesmo que fé. Sentimento não é o mesmo que fé. Não depende de nós. Se dependesse de nós, para que Jesus Cristo veio fazer a tão dolorosa obra? Depende de nós suplicarmos pelo agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Como que colocando as suas mãos soberanas para mudar corações. Mudar corações, sabe? Vai lá, Senhor.
vai no peito dele, vai no peito dela, arranca o coração que agora não te deseja e tira. E coloca aquele que tu colocastes em mim. Isso sim. Isso nós fazemos. É por isso que tem pessoas tão eloquentes, irmãos, tão inteligentes, tão cultas, que o próprio dom de graça que Deus deu a eles não faz desejar a Deus. Eles se lambuzam em sua própria eloquência e fanatismo moral, por ser uma pessoa letrada, culta, segundo a sabedoria que morrerá com esse mundo, passageira. Mas isso é verdade. Por que isso é importante, entender essas dimensões de gratidão? Entenda, gratidão é verdadeira e isso nós não podemos desprezar. Mas por que é importante entender isso? Se o Senhor Jesus Cristo não ressuscitasse, nada ele poderia fazer para nos salvar. Era um homem que estava morto ali. Era um homem que estava também na escuridão, na mesma situação de Maria Madalena. Ele apenas iria testificar de que a morte o venceu, de que o pecado o venceu. Cristo sem a ressurreição seria apenas o profeta com uma mensagem de Deus e nada mais. E os olhos de Maria Madalena ainda estavam fechados para a totalidade da fé, para a profundidade daquele que vence a morte. Será que existe algo mais poderoso a ser vencido? Existem muitas religiões que acabam se aproveitando do amor, do afeto, se aproveitando do desejo de conhecer o oculto. O Espiritismo é um deles. O Espiritismo nos faz conversarmos com os entes queridos que morreram. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Quem é que não quer receber uma mensagem do além e saber que aquele que tanto você amou está bem? Então, olha o que esse mundo faz conosco. Olha o que Satanás faz conosco. Ele abusa das nossas afeições. Ele abusa da nossa vulnerabilidade. Ele abusa da nossa crendice. Ele abusa da nossa ignorância. E o grande ponto é que nós gostamos de sermos abusados. Nós gostamos de ser enganados. Contanto que o engano afague as nossas emoções, causem vigor ao nosso ego. Aí sim. Porque nós fazemos isso com o pecado. Nós fazemos isso. O pecado ele causa a morte, o pecado significa o afastamento de Deus, o pecado suscita a ira de Deus, justo, poderoso e santo, suscita a sua ira. Mas muitos que sabem disso se lambuzam em pornografia. Deseja alguém que não é seu esposo, não é seu marido, sua esposa. Deseja corrupção, maqueia a mentira. Então, nós também fazemos isso. Nós respondemos incorretamente à mensagem de Cristo Jesus. O fato de que Jesus Cristo veio e ser assaltado por essa verdade nos deveria causar um profundo terror. Ele chegou. Aquele que sonda corações se tornou carne e habita entre nós. Deveria causar um profundo terror. Aquele que olha para o nosso coração e vê o mais profundo dos nossos pensamentos, o mais profundo das nossas afeições, ele chegou. Ele chegou. O reino dos céus tocou a presente era. Ele chegou. E nós temos formas diferentes de nos deparar com essa verdade. Uma delas é ter, como Maria Madalena, e isso vai ser transformado, irmãos. Mas até aqui no relato, ela é grata, obviamente. Assim como cada um de nós somos.
Mas é uma gratidão ignorante. É uma gratidão que não nos toma completamente. É uma gratidão que faz com que o reino de Deus seja tudo para nós. O nosso estudo pode ser tudo. O nosso trabalho pode ser tudo. As nossas realizações podem ser tudo. Mas aquela gratidão arraigada na revelação em Cristo Jesus faz com que tudo seja Ele. Ele. Ele somente. Então, observa. Qual é a pergunta? Como nós reagimos à obra de Cristo Jesus? Podemos reagir com a gratidão ignorante. Ou podemos reagir com a cegueira espiritual. Versículo 11 ao versículo 15. E aí nós vamos ler à medida que formos relatando aqui. Bom, não é encontrado em nós apenas uma gratidão ignorante, irmãos, mas também a incapacidade de enxergar ou de produzir a fé sem alguma ajuda externa. Como eu falei, nós não podemos produzir essa fé necessária. É apenas o Senhor Jesus Cristo que produz em nós. É impossível dizer, por exemplo, que o amor de Maria Madalena, que o zelo de Maria Madalena, que a dedicação dela não eram verdadeiros, mas ela ainda estava com os olhos cegos. Porque a revelação do Senhor Jesus Cristo ressurreto não havia tomado ela ainda naturalmente. Então entenda que naturalmente as pessoas possuem, por exemplo, um medo de religião. Tem pessoas que procuram igrejas que não se intrometam nas suas vidas. Tem pessoas que procuram igrejas onde elas podem ser apenas mais um, onde elas não vão aparecer, onde elas podem ficar escondidas, porque as pessoas naturalmente têm medo de religião. Porque ser religioso, para muitos, significa, por exemplo, ser fanático. Significa dizer que eu tenho que entregar o controle da minha vida a um ser que tomará completamente conta de mim, que exigirá de mim, e aí isso faz com que muitas desculpas sejam proferidas e muitos preconceitos nasçam ali. Então, naturalmente, por mais que nascemos com inclinações religiosas, as pessoas têm medo de religião, porque no fundo, elas não querem acreditar que o controle de sua vida não está em suas mãos. Você é o dono do seu destino, sabe? Você é o dono do seu destino. Cuidado, você é resultado das suas escolhas. Então entenda, em algumas medidas isso não é mentira não é. Mas o grande falha dessa reflexão é que você não é o soberano na história. Você não é o soberano. Você não é aquele que determina. Você não é aquele que determina. Você não tem um controle do destino em suas mãos. Aquele que tem um controle do destino é aquele que está fora do tempo. Não existe tempo para ele. A eternidade é o seu travesseiro, o seu habitat natural. Ele é completamente atemporal, de tal forma que ele fez o tempo para nós compreendermos o que significa a sua eternidade, a sua grandeza. É uma condescendência a nós, pecadores pequenos, finitos e falhos. O grande ponto, então, é quando nós nos sentimos soberanos. Eu tenho um controle de minha vida. Você não tem. Você não tem o controle de sua vida. Você não entregaria a sua vida ao mal. Mas o medo da religião é justamente por isso. A ideia de um Deus santo, capaz de lhe fazer grandes exigências e inserir em nós padrões que influenciarão as nossas vidas, nos causa medo. E aí nós olhamos para pessoas, por exemplo, aquela pessoa era assim, se vestia desse jeito, vivia saindo, curtindo, e depois que entrou na igreja, mudou. Uma vida, sabe? Sem graça, insossa. Uma vida insossa. As ambições foram modificadas, os anseios foram modificados. Pessoa completamente insossa. Então, na realidade, pessoas assim desejam e constroem os seus próprios pensamentos
blindando os seus corações com várias racionalizações, sabe? À medida que o evangelho vai sendo pregado, à medida que o testemunho é dado, à medida que a própria pregação da palavra de Deus vai sendo desenrolada, você blinda o coração fazendo diversas racionalizações. Mas, talvez aqui você esteja fazendo isso. Enquanto eu falo aqui, você então luta comigo na sua própria mente, dizendo assim, mas, contudo, entretanto, todavia, mas, não é assim, porque o que é que acontece agora? É uma briga de reflexões, eu com as minhas e você com as suas. É o que acontece agora, é uma briga. O grande problema é que você escolhe para você, e eu estou falando de Deus. Não estou falando de mim. É apenas um porta-voz aqui, um arauto, não é? E quando nós escolhemos para nós mesmos, quando nós ganhamos, é aí que nós perdemos. Porque nós escolhemos para nós mesmos. Então nós blindamos o nosso coração para que Deus não exista de uma forma como a Bíblia ensina. Porque apesar de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, também não são todos os pontos, todas as vírgulas e da forma que está aqui. Depende de como cada um interpreta. Porque se essas pessoas vierem a acreditar que Deus realmente existe, tem um contudo aí. Ele só pode existir de uma forma que me agrada. Então eu moldo a Deus, segundo as minhas percepções, segundo os meus anseios. E aí nós formamos raciocínios assim, ó. Olha, eu creio que Deus é assim. Olha, eu entendo que Deus faz isso. Olha, o Deus que eu creio, olha o ponto das nossas reflexões. Não é o Deus que a Bíblia ensina, não é o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, é o Deus que eu creio. Então entenda, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Você chegará para uma prova de concurso público e você vai responder uma questão e você diz assim, não, mas eu entendo que é assim. Não, mas isso está relatado, é objetivo, é documentado, está na literatura. A resposta não é essa, mas eu entendo que é assim. Eu acho que é assim. Você acha que casa isso? Não casa. O Senhor nos deu um livro objetivo, irmãos. É objetivo, não é relativo. Está aqui escrito. Então, o eu entendo, o eu acho, simplesmente não rola. Mas nós precisamos modificar, então. Então, retornando ao relato aqui, entendam. Não foi uma escolha deliberada de Maria Madalena não possuir fé como ela deveria. Isso é natural para nós, para cada um de nós. Nós não conseguimos produzir isso. Não é exigido de nós simplesmente que nós tenhamos uma inclinação para a fé cristã, um amor, uma gratidão por Jesus Cristo, um sentimento de zelo, de afeição, de devoção. Para isso nós precisamos nascer de novo. Uma vez eu ouvi uma personalidade aí, desses influencers ateus, relatando num programa, disse, eu tenho inveja de quem tem fé. É um filósofo conhecido. Eu tenho inveja de quem tem fé. Porque são pessoas abnegadas. São pessoas que entendem de fato que amar ao próximo os aproxima de Deus. E eles entendem essa realidade metafísica, essa realidade que transcende o nosso presente mundo, de tal forma que as posses não se apoderam deles. Os anseios deles são os anseios do mundo por vir, de essa realidade transcendente. Ele disse, eu tenho inveja, porque eu não consigo ter isso. Ele captou o negócio. É isso mesmo. Não, você não consegue. Imagine, se fosse para alguém produzir a fé, Maria Madalena tinha produzido aqui, eu não tinha? Ela não abandonou o Senhor Jesus lá na cruz. Ela foi a primeira a chegar ao sepulcro. E ela ficou desesperada quando viu que o corpo do Senhor não estava ali. Mas isso não produziu fé nela.
Não foi suficiente para produzir fé. E nós não conseguimos fazer isso, irmãos. Nós precisamos buscar uma fé que nos tire os nossos pés desse mundo e nos crava na cruz. No fundo, nós precisamos realmente compreender que o cristianismo, a fé que nos faz seguir a Cristo, não é apenas uma sensação, não é apenas um sentimento, uma emoção, mas é a única verdade que deve reger, governar a nossa vida, a única. Por quê? Porque sentimentos morrem, emoções mudam, sensações acabam, mas a verdade permanece para sempre. E quando a tempestade vier, quando as ondas se levantarem, nós não desejaremos ficar presos em sentimentos, mas nós desejaremos viver por aquilo que vale a pena viver. A verdade que fortalece, que motiva, que nos firma na real esperança. Então, a fé de Maria Madalena ainda não era a fé cristã. Devoção, gratidão, mas ainda não era a fé cristã. E isso é muito perigoso de perceber, porque tem muitas pessoas que vão à igreja por religiosidade, sabe? Alguns até passam muito tempo sem ir, quando estão com peso na consciência, vão, fazem promessas, pagam promessas e vão. Mas é algo perigoso de perceber. Um tipo de fé que não nos faz anseiar por Cristo como se fosse o único oxigênio para a nossa existência. Me dê tudo, mas isso não me satisfaz. Viagens, prazeres, entretenimento, bens, mas isso não me satisfaz. Agora, me dá Cristo, me ensina dele, da sua vontade, me dá Cristo, e tudo pode retirar de mim, tudo mais, só não Cristo. É isso, sabe? Não é apenas cantar louvores, não é apenas ir à igreja, não é apenas um dia na semana, algumas programações, não é isso. É observar que o tamanho da minha devoção, o tamanho do meu zelo, o tamanho do meu desejo por Cristo é resultado da obra dele em mim. É porque ele tomou o meu coração de mim mesmo e agora é seu. É isso. E ela não tinha essa crença ainda. Ela tinha gratidão, mas ela não tinha fé redentiva, porque isso ela não podia produzir. E por que isso é tão importante para a vida, irmãos? Porque esse mundo prega peças, irmãos. Esse mundo, ele nos açoita ferozmente. E quando nós nos deparamos com situação em que os nossos pés resvalem, que os nossos pés deslizem, que nós estivermos titubeando, caindo, devido aos açoites desse mundo, devido às armadilhas desse mundo, quando nós estivermos diante dos açoites e das trapaças desse mundo, nós vamos precisar de uma coisa: estar firmados na única verdade, na única e real verdade. E isso faz toda a diferença. Quando você entende que as suas convicções estão levando você e a sua família, não para o que você acha, não para a sensação que você tem, mas convicto de que essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque você só consegue enfrentar os sofrimentos da vida, as adversidades da vida, o perigo na vida, se você tiver certeza que naquilo em que você está é a única, pura e simples verdade. Então, voltando ao relato, depois de ver lá o sepulcro vazio, ela conta a Pedro, contra a João,
contar a João, eles foram avisados, violaram o sepulcro, o Senhor não está lá, mas ela permanece de guarda. Ela não sai, permanece lá. Ela está de guarda, mas em prantos, porque ela não sabia onde estava o seu Senhor. Ela olha novamente para dentro e vê algo. Olha o versículo 12. E viu 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, a uma cabeceira e outro aos pés. Versículo 13. Então, os anjos perguntam: mulher, por que choras? E aqui o destaque que dá é que o choro dela é audível, faz barulho, ela está desesperada, em prantos mesmo. Por que chora? Então ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E essa expressão é fantástica, irmãos. Quando ela diz, não sei onde puseram. Por quê? O termo aqui faz referência à falta de informação. Ela não tem a informação do que aconteceu. E é muito difícil entender isso. Por quê? Porque, como eu fiz referência, ela é seguidora de Jesus Cristo. Ela acompanhava o Senhor Jesus Cristo. Então, olha como nós... Eu vou fazer um parênteses aqui só para dar uma exortação, tá bom? Não é o caso dela. Não é o caso dela. Mas, às vezes, nós queremos ser ignorantes. Sabe por quê? Porque é uma carta coringa para dizer assim, eu não sabia. Não é assim que nossos filhos fazem? Não é? Eu não sabia. É assim que eles fazem. Eles fazem questão de não saber para não ter provas contra eles ao serem cobrados. Eu não sabia. Então, tem ignorância seletiva, irmãos. Nós, às vezes, queremos ser ignorantes. A situação aqui de Maria Madalena é interessante porque ela esteve aos pés do Senhor, ela caminhou com o Senhor, fechando ali o parênteses. Ela caminhou com o Senhor, ela ouviu, ela foi instruída, mas muitas coisas podem acontecer aqui. Por exemplo, a sua audição pode ser seletiva. Talvez muito do que eu estou falando agora não importa a você. E você então tira a atenção das minhas palavras e você coloca em alguma só. Porque a nossa audição pode ser muito bem seletiva. Olha, quem está falando aí não me importa não. Mas quando ele toca nesse ponto, isso me importa. Então a minha audição pode ser seletiva. As nossas devoções podem ser muito místicas. Por exemplo, devoção sem conteúdo. Devoção sem conteúdo é mística. Se eu levar uma vida de devoção, de oração, de contrição, sem nenhum conteúdo, eu vou ter uma fé muito mística. Uma fé de sensações. E não uma fé de conteúdo. Eu não vou ter uma mente capturada pela revelação, pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento doutrinário. Mas eu vou ter uma fé de sensações, emoções. Então, quando o culto for emocionante, me atrai. Quando as músicas forem inspiradoras, me atrai. Mas somente assim. O conteúdo é enfadonho. O conteúdo é chato. Então, a nossa audição pode ser seletiva. E isso também é muito ruim. Então, ela recebeu... Lucas capítulo 8 mostra isso. Um dos textos que mostram que ela estava aos pés de Jesus enquanto Jesus lhe ensinava. Então, entenda, as emoções e sentimentos de Maria Madalena estavam apontados completamente para o Senhor. Mas a transformação da sua mente, a sua mente não havia sido capturada. Ela ainda estava cega. O seu intelecto não havia processado, o seu raciocínio ainda precisava ser transformado. As perguntas aqui dos anjos tendem a levar Maria a uma reflexão do que realmente ela estava procurando. Porque ela demonstrava que a devoção dela era grande, mas a sua compreensão é muito, muito pequena. O próprio relato testifica disso. Olha o versículo 14 e 15. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha que interessante esse relato, né?
mas não reconheceu. O termo aqui de reconhecer faz referência a uma mente encoberta, a uma mente turva, a uma mente nublada, não reconheceu. Sabe quando você diz assim, o que Deus quer da minha vida? Olha, eu quero fazer escolhas de Deus. Eu quero fazer escolhas em que Deus me agrada. Como eu saberei se eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando a gente fala isso, parece que a gente quer o quê? Um sonho, uma visão, uma revelação mais especial do que a especial. Parece que a gente quer isso. Nossa mente fica encoberta para aquilo que o Senhor já revelou para nós. Nossa mente fica turva. Porque no final das contas, parece que as coisas que nós escolhemos não exaltam a Deus, exaltam a nós mesmos. E nos deparar com essa realidade de que aquilo que eu quero não é referendado pelo próprio Deus, nos causa uma certa tristeza. E é interessante, ela não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, mesma expressão dos anjos, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, e aqui já mostra o desespero, porque essa ideia aqui de Senhor, é como se ela estivesse clamando, exclamando, levantasse a voz, né? Senhor, se tu tiraste, dize-me. E esse dízime aqui é uma súplica dela, a ideia de que, se possível fosse, ele colocasse um fim na angústia dela. Isso daqui é fantástico, irmãos. Sabe por quê? Porque ele coloca um fim da angústia dela, mas não da forma que ela queria. Porque o que é que ela quer? Dize-me onde estás, dize-me... levaram o meu Senhor, e a ideia é justamente essa, põe fim na minha angústia, põe fim no meu desespero, onde puseste, e eu o levarei. Ela continua buscando Jesus entre os mortos, irmãos. Jesus transcendeu essa realidade. Nós buscamos Jesus aqui, não é? Entre os mortos. Nós queremos que Jesus abençoe as nossas escolhas. Nós determinamos quais são os caminhos da nossa felicidade e nós queremos que Jesus abençoe. Não é assim, é desse jeito. Olha, presta atenção, deixa eu só fazer uma aplicação aqui. Eu já fiz promessa quando eu era católico, irmãos. Já fiz promessa, paguei promessa. Eu camuflei um pouquinho ali porque eu era preguiçoso, né? E tal, mas eu camuflei um pouquinho, mas no final das contas, Deus é bom, aceita, né? Aí, beleza, eu pensava assim, né? Quando a gente faz promessas, nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos que Deus aceite a nossa vontade. Não é assim? É assim. Deus, se eu conseguir isso, eu pago isso. Então nós estamos dizendo o quê? Senhor, eu não estou nem aí se essa é a tua vontade, é a minha. Então se o Senhor for condescendente a mim, eu te pagarei. Não é assim? É assim. Nós então vamos à igreja evangélica, nos convertemos, mas continuamos na mesma prática, na mesma. No final das contas, esse é o reino que nós ansiamos. As riquezas que nós ansiamos estão aqui. E nós procuramos Jesus entre os mortos. Nós procuramos Jesus nesse mundo. Nós procuramos viver a vontade de Deus, contanto que esteja nessas riquezas, nessa felicidade e nessas realizações. É isso que nós fazemos. Nós continuamos fazendo a mesma coisa, negociando com Deus. Nós chamamos Deus de Pai, nós reconhecemos Deus como Deus, mas Ele tem que baixar o meu nível e aceitar as minhas imposições, porque eu pagarei. Nós continuamos fazendo isso, com a roupagem que nos torna assépticos, limpinhos, bonitos, mas nós continuamos fazendo isso. Mas ele estava ali, Jesus, glorificado,
transcendente, do lado dela, conversando com ela, mas ela não reconheceu. Você pode achar que quem está falando aqui é um homem. Você pode achar. O pastor está falando. Você pode achar isso. Mas não é não. Talvez existam algumas barreiras para você compreender que é Deus que fala. Que não é um homem que fala. É Deus que fala. Ele estava ali. Por que ela não reconheceu? Porque ela estava cega ainda. E é interessante porque tem um comentário de um estudioso, meio simples, ele diz assim, olha, o Salvador do mundo pode estar perto dos homens e ainda assim não ser reconhecido. Como no caso de Maria Madalena, Jesus estava ali ao lado dela, naquele momento, mas ela não consegue ver. Mas Jesus já havia iniciado a obra na vida dela, não é? E embora a fé seja completamente impossível a nós, não é impossível a Jesus. É isso que Mateus capítulo 19 diz. Para Deus nada é impossível. E o Senhor não está falando aqui está falando de salvação, irmãos. As pessoas usam esse texto erradamente, mas o Senhor está falando aqui de salvação. Depois de tudo isso, nós aprendemos com Maria Madalena, com Pedro e com João, que a experiência da fé com o Senhor Jesus Cristo é pessoal. É pessoal. Comigo aconteceu de uma forma, com você de outra forma, e com cada um de nós. E é isso que nós vemos aqui no último ponto. A fé é fruto da revelação pessoal com Jesus, o encontro com o Salvador. Pedro e João, eles correm para atender ao chamado desesperado de Maria Madalena. João, talvez por ser mais jovem, ele chega primeiro. E versículo 5 lá, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Versículo 6, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então, Pedro entra e vê a mortalha de Jesus ali, em que ele foi sepultado, estava à parte, no canto reservado, e o lenço que encobria a cabeça do Senhor. Parece existir, então, aqui um tempo, um momento de reflexão. A gente pode imaginar esse cenário, né? Entra, observa, João não entrou, está ali refletindo, Maria Madalena continua lá. Nessa altura aqui, a gente está antes do versículo 14, então ela ainda está vigiando o sepulcro lá. Né? Momento de reflexão. Não havia a possibilidade de alguém ter entrado e roubado o corpo e deixado aquilo que era valioso. Os linhos especiais, as especiarias, que eram mais caras monetariamente do que os linhos ali que poderiam ser vendidos. Por que alguém iria roubar só o corpo? E então João, que ainda estava lá fora, entra. Talvez lá fora havia passado um filme na sua cabeça. Ele falou sobre isso. Ele falou sobre esse dia. Ele falou. Então, o próprio texto dá o testemunho disso, né? O versículo 8. Ele viu e creu. Não é? Isso tem aí? Ele viu e creu. Então, de forma muito rápida. Muito rápida. Ele viu e creu. Ele percebeu que só havia uma explicação. Ele não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. Ele viu e creu. E esse jogo de palavras, ele atinge o seu auge lá em Tomé, no capítulo 20, no versículo 29, quando Tomé vê e crê. E o Senhor diz, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Bem-aventurados esses.
O fato é que João dá testemunho não simplesmente porque o túmulo estava vazio, mas porque as vestes estavam ali. Então João deixa bem claro a necessidade dessa revelação sobrenatural, fruto daquilo que ele havia recebido, e mesmo depois dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, os seus olhos precisavam ser encobertos. Naquele momento ele creu. Olha, então observa a obra do Espírito Santo produzindo em nós fé. Ele caminhou com o Senhor, ele ouviu dos ensinamentos do Senhor e naquele instante ele viu e creu. Olha o versículo 9. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Até então, as palavras do Antigo Testamento, os próprios ensinos do Senhor Jesus, pareciam não ter o conteúdo revelado que deveria ter, mas naquele momento tem, quando o Espírito Santo abre o seu coração. Então, observa a dinâmica aqui. Maria Madalena chegou primeiro ao sepulcro, ela aparentemente não sossegou desde a crucificação, porque queria saber ali onde estava o Senhor. Ela viu o túmulo vazio, mas os seus olhos ainda permaneciam fechados para a fé. Pedro entra antes de João, mas nada é mencionado ali de que ele creu no Cristo ressurreto, e diferente de João, que logo entra e creu. A verdadeira fé, irmãos, é pessoal. O encontro com o nosso Salvador não acontece através da experiência de outros. Nós podemos relatar, nós podemos contar, nós podemos estimular, nós podemos levar à compreensão, levar ao raciocínio, mas é o Senhor. É o Senhor que causa em nós a fé. Pedro entrou, a Bíblia ficou calada enquanto a sua fé. Não quer dizer que ele não creu, né, irmãos? Naquele acontecimento, a Bíblia não relatou. Por que relatou de Maria Madalena? Por que relatou de João e não relatou de Pedro? Naquele momento não é o objetivo. João entra, viu e creu. Maria Madalena conversou com Jesus, mas não o reconheceu, porque para ela algo mais pessoal precisava acontecer. É o que acontece. Olha o versículo 16, naquele relato lá. Disse Jesus, porque quando Jesus pergunta a ela por que choras e tal, e ela confunde Jesus com um jardineiro e tudo, e no versículo 16 disse Jesus, Maria, não é mais mulher, irmãos. Mulher, por que choras? Maria. Só bastou isso. Ela voltou-se e lhe disse, em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. 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 Por que isso aconteceu, irmãos? Porque o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. As suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então, algo mudou ali. A angústia e o desespero instantaneamente foram dominados por espanto e deleite. E toda a devoção e gratidão dela não pôde fazer isso. Às vezes, irmãos, nós buscamos alívio em lugares errados. Nós buscamos contentamento em lugares errados. Você já parou para pensar sobre o contentamento? Sobre satisfação? Sobre realização? Imagine que você luta a vida toda para conseguir algo chamado satisfação. Mas por ter dependido da força do seu braço, você pode perder. Já parou para pensar nisso? Quando a sua satisfação e realização não depende de você, ninguém pode tirar de você. É por isso que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, a realização, a felicidade, o sucesso, a satisfação depende dele, unicamente dele e não de nós. Por isso, ele não pode ser retirado de nós, porque não depende de nós. Às vezes nós vivemos uma vida tão negra, irmãos,
tão densa, tão sem vida, tão escura, e nós achamos que depende de nós a felicidade, que depende de nós o sucesso, que depende de nós a alegria, e por que nós pensamos assim? Um dia nós acordamos felizes, aí no final do dia já estamos tristes, no outro dia nós acordamos tristes e lutamos para forjar em nós uma sensação de felicidade, mas no dia seguinte nós vivemos isso de novo, e de novo, e de novo. Porque nós buscamos em locais errados. E aí nós vivemos essa intensidade de depressão e alívio, de ansiedade e descanso. Nós vivemos essa intensidade. Um autor disse assim, se você crê somente que Jesus morreu para perdoar os pecados das pessoas em geral, mas não acredita que ele morreu por você, pessoalmente, e as implicações que isso tem para a sua vida, por você, você não está tomando posse de Jesus pela fé. Nunca o ouviu chamá-lo pelo nome. A particularidade da revelação do Senhor para você. Maria Madalena ali tem um encontro pessoal com Jesus Cristo ressurreto. E aquilo foi impactante para ela. É interessante, se você olhar o versículo 17, qual é a impressão que você tem do versículo 17? Quando ele diz, não me detenhas, a impressão que tem é que ela agarra ele, que ela vai aos pés dele, que ela não permite que ele saia. Tamanho foi o impacto. Encontrei quem eu estava buscando. O que Maria estava buscando, irmãos? Estava buscando alívio. Ela não era somente um corpo, ela estava buscando alívio. Ela estava buscando conhecimento ali. Ela não estava buscando apenas um corpo, ela queria que a sua alma descansasse, e só descansaria se ela encontrasse o corpo lá do Senhor. E quando ela encontra, então, a impressão que nós temos é que ela se agarra a ele, ela não deixa ele sair. O Senhor Jesus Cristo é enfático, não me detenhas, não me detenhas. Porque a fé, ela conecta a gente a Cristo. O mundo perde o valor, as nossas realizações perdem o brilho, as nossas inquietações para ganhar o mundo perde o sentido, porque nós só queremos estar próximos do nosso Senhor. É isso. É por isso que o pecado é tão ruim para a gente. É por isso que quebrar a lei de Deus, não fazer a vontade de Deus, é tão massacrante para a gente. Não é porque vão nos olhar como pessoas imorais, porque vão nos medir, não é por isso não. É porque, sabe quando você acaba o dia e você diz assim, hoje o Senhor não se agradou de mim. Muitas pessoas podem ter se agradado de mim, mas hoje eu pequei contra o meu Senhor. Hoje muitas outras coisas causaram mais deleite em mim do que fazer a vontade do meu Senhor. A fé, ela nos liga a Cristo intensamente. E é muito importante lembrar, irmãos, Maria Madalena, Pedro e João, todos apresentados aqui, tiveram experiências de fé diferentes com Jesus. Cada um deles. Então, para a gente concluir, Jesus Cristo, interessante, não é? Ele escolheu uma mulher para parecer primeiramente a ela. Naquele tempo, o próprio testemunho de mulher não era validado sequer em tribunais, irmãos. Sequer. E o Senhor, ele passa uma mensagem aqui quando ele escolhe aparecer para uma mulher completamente desprezada naquela cultura. A mensagem que ele passa é de que não importa quem você é ou o que você fez. A salvação em Cristo Jesus não se baseia em linhagem, conquistas morais, qualquer tipo de talento, qualquer tipo de esforço, nem realizações. Ele não veio chamar fortes,
mas fracos. Ele não veio se relacionar conosco como mestres, mas como Salvador. Ele veio para salvar aqueles que estão inquietos por esse mundo que o atormenta. Aqueles que anseiam por um alívio do qual esse mundo não pode roubar. Paulo falou isso. Mas antes, a pergunta, lembra da pergunta? Como nós devemos reagir à obra de Cristo Jesus? Nós devemos ir a Ele, declarando que a única verdade é encontrada nele e que nós precisamos da fé, que somente Ele pode dar. Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Fantástico, né? O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado por falar de uma forma que nós compreendemos, por nos chamar pelo nome, por nos atrair com o teu amor, com tua graça, com tua misericórdia, por levar em conta a nossa estultícia, a nossa ignorância, a nossa lerdeza em compreender e de forma muito pessoal, ó Deus, nos levar a reconhecer teu Filho como nosso Redentor. Nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor faça essa obra aqui, naqueles ainda que não têm essa experiência, aqueles que não Te conhecem assim e tenham a mesma experiência como Maria Madalena. Escute a Tua voz. Fique maravilhada contigo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.